Olá, bom dia, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto sextas e aos domingos. Aos domingos, hoje, nós temos nosso especial Altcoins, onde fazemos a análise dos preços do Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Não se esqueça de assinar nosso canal e ativar as notificações para ser avisados de novas edições como essa do nosso programa. Vamos então aos gráficos. Nesse primeiro gráfico aqui, nós temos o preço de fechamento diário, como sempre, da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance, a nossa linha base. Falando em linha, no fundo do gráfico nós temos uma linha colorida que representa o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representados enquanto os desvios padrão eles se encontram acima da média. Os preços se encontram enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, representa da melhor forma o comportamento dos preços. E aí nós vemos que os preços então continuam dentro desse subcanal de alta, nesse momento aqui provavelmente sendo testado ao seu fundo. Nós estamos em queda, infelizmente, faz parte, é uma retração necessária aí para conseguir um pouco mais de liquidez e quem sabe aí testar o topo, porém nós precisamos testar com sucesso o suporte, ou seja, fazer um teste ao suporte e ele resistir, literalmente. Então, vamos adiante. Então, nossa expectativa, ainda estamos sim com um viés de alta, ainda estamos sim no momento altista, apesar de estarmos atualmente fazendo um recuo até aí casa dos 5,150, 5,190 nesse momento, porém isso aí é importante na nossa visão para estar fazendo a confirmação do suporte do fundo desse canal, alguns suportes aí intermediários que correspondem a esse nível de preço e está trazendo um pouco mais de liquidez para fazer novos testes a resistências e ao topo desse canal. O volume ele vinha recuando, mas nós já vamos ver, estamos com volume bastante elevado aí durante o dia de hoje, esse domingo também o último dia desta semana, então é um momento bastante importante dentro do período gráfico. Nós temos aí o dia e a semana terminando aí então hoje às 21 horas. Vamos dar uma olhada então nos demais ativos. Então essa aqui é a nossa linha de base, a gente grava aqui a memória esse momento aqui, onde nós tivemos a alta aqui bastante brusca no dia 2 de abril. Vamos dar uma olhada então nos demais gráficos e aqui nós temos o Ethereum cotado em BTC, um movimento aí realmente oposto. Nós temos aí um canal de baixa, nós estamos oscilando aí dentro de um subcanal de baixa ao fundo desse canal. Então, claramente, vocês devem lembrar, na semana passada, quem está acompanhando as nossas análises, eu tinha comentado aí que aparentemente o Ethereum vinha fazendo uma trajetória convergindo então para um nível horizontal. Não foi isso que aconteceu, é realmente uma trajetória baixista. Nós tivemos aqui uma nova confirmação disso aí com essa queda aí anterior e fizemos oscilação e continuamos então ao fundo desse canal. Apesar de termos aqui um pequeno canal de alta ao fundo do canal de baixa, ele fica claramente dentro de uma trajetória baixista e de fraco volume. Fraco volume tem sido sempre negativo para o Ethereum. O Ethereum cotado em Tethers, agora vamos ver como é que ele reage para o Ethereum cotado em BTC, mas dentro da nossa perspectiva isso não é positivo, então para essa moeda a gente deve continuar aí perdendo nível. Estamos aí na casa dos 32 mil, vocês devem lembrar, a gente teve essa oscilação aí 34, 35 mil, mas isso já ficou para trás. Vamos dar uma olhada então no outro ativo. Temos aqui Litecoin cotado em BTC, aí como a gente tinha comentado, nós estávamos fazendo aí o recuo, a gente teve esse movimento brusco aqui para cima, acompanhando a alta da BTC, com algum delay de 2 dias, fizemos o topo e aí recuamos. A nossa expectativa é que nós recuaríamos exatamente para esse nível aqui, logo acima dos 14 mil e 15 mil, acabamos fazendo um fundo aparentemente aí um pouco acima disso. Vamos ver se com essa queda de hoje nós não vamos fazer então de fato a visita a esse fundo, mas é em função desse movimento extraordinário, dentro do qual fora o qual a nossa expectativa aí era de uma visita a esse fundo aqui logo acima dos 14 mil, mas aparentemente os preços sem esse recuo de hoje conseguiram se acomodar num nível levemente superior entre os 15 e 16 mil. E aí, por último, não menos importante, entramos aí na Bitcoin Cash cotada em BTC. Para deixar claro, não é a Satoshi Vision, é a Bitcoin Cash ABC, que é o ramo do fork vencedor, tá? Que ficou então estabelecido. E aí o que nós temos? Nós temos aí uma variação
brusca sobre a variação brusca que a Bitcoin teve em Tether no dia 2 de abril, então nós tivemos um ganho sobre ganho, fizemos então o topo aí logo acima dos 60 mil, alguns dias depois fizemos um recuo até os 54 mil, logo abaixo dos 55, recuperamos e agora estamos ali novamente, tal qual nós tínhamos comentado aí nas últimas análises diárias aí dessa semana, onde nós dissemos que na nossa opinião, o mercado estava então colocando a variação, a valorização de volta à Bitcoin Cash ABC, que era oriunda da Bitcoin Cash original, e em função disso, então, ela teria encerrado seu momento de valorização e a partir dela teria uma flutuação orgânica, assim como as demais criptomoedas. A nossa opinião é exatamente isso que está acontecendo. Felizmente, nós estamos nos mantendo aí dentro de uma valorização ao topo desse canal, literalmente horizontal, então tá aí a ideia. A partir daqui ela deve flutuar juntamente aí com a Bitcoin, mantendo aí uma certa proporção em relação ao valor dessa moeda. Evidentemente essa proporção não é constante ao longo do tempo e sobre isso então aparece um grande número de oportunidades, em especial operações de arbitragem. Vamos agora então para a nossa predição para o final do dia de hoje, começando um novo ciclo aí com Bitcoin cotado em Tether, nossa expectativa 5.271 Tethers para o final do dia de hoje, né? Nossa margem de erro aí 1.44, correspondendo a 56% da variação diária. Notem aí como nós tivemos aí uma melhoria, apesar de ainda estar na casa de 1.44, isso quer dizer que nós estamos aí fazendo a predição correta de 98.56% do preço da Bitcoin em Tether, apesar de que ela está variando praticamente o dobro, então em torno aí de 2.7, 2.6 alguma coisa por cento de um dia para o outro. A nossa margem de erro fica em 1.44. A gente vê aí que a correlação de preço e volume bastante próxima aí da casa dos 30%, então tendo um papel menor, mesmo assim a nossa margem de erro segue caindo em função da capacidade que o algoritmo tem de aprender com os próprios erros. Vamos então para os demais ativos. Ethereum cotado em BTC, a nossa predição aí para o dia de hoje 32.6 mil, ao final desse dia, no intervalo admitido de 32.2 a 32.9, ou seja, dentro da casa dos 32 mil aí, confirmando aí o viés baixista que a gente tem, ou seja, porque a gente fala viés baixista, porque dentro de uma normalidade a gente podia esperar aí 34, 35 mil, não é isso que está acontecendo. Para nós ter uma valorização aí, nós precisaríamos ter um recuo da Bitcoin sem ser seguido por um recuo do Ethereum, ou ao contrário, que é bastante difícil em função do momento aí, seria uma manutenção aí nos preços da Bitcoin e uma alta nos preços do Ethereum, né? Então são combinações aí pouco prováveis aí para estar acontecendo aí no dia de hoje. Então a gente pode esperar sim que a taxa aí da Ethereum em relação à Bitcoin siga caindo, né? A gente pode ter um fundo aí mais embaixo, aí, quem sabe aí no torno dos 30, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais detalhada para estar enxergando isso aí um pouco melhor. Nós continuamos aí com a expectativa de que mais adiante, tendo um pouco mais de sucesso, o mercado entendendo um pouco melhor o que significa o Ethereum, que a gente consiga valorizações aí a taxas maiores do que a gente está tendo hoje. Outra coisa, nossa margem de erro 1.12, então uma margem melhor aí do que a taxa de erro que nós estamos tendo em relação a Bitcoin cotada em Tether. Vamos dar uma olhada aqui, então, nosso próximo ativo, Litecoin, cotado em BTC. E aí, o que nós temos? Nós temos aí 2,12% a margem de erro, a nossa perspectiva é para o final do dia de hoje 15,4 mil BTC, no intervalo admitido de 0,15 a 15 mil até 15,7, então esse intervalo aí. A gente vê aí o fundo do gráfico aí totalmente em verde, aí praticamente sem nenhuma correlação entre o preço e o volume. A margem de erro, então, 2,12%, correspondendo praticamente aí à variação que está existindo entre os preços de um dia para o outro na Litecoin. Então a gente vê ela aí oscilando, tentando manter aí a casa dos 15 mil, mantendo aí o seu patamar logo acima daquela faixa que a gente imaginava, 14, 15 mil, uma região algo inferior, onde ela faz o recuo desde o seu topo de valorização após o movimento brusco que teve na Bitcoin. E aí, por fim, a gente tem aqui Bitcoin Cash, então, cotada em BTC, nossa perspectiva para o final do dia de hoje é 55,8 mil, no intervalo admitido de 54,2 até 57,4, um intervalo aí bastante grande, realmente, mas ainda assim inferior
inferior à variação diária dos preços de um dia para o outro da Bitcoin Cash em BTC, que está variando aí um pouco mais do que isso, na casa dos 3%, 3 alguma coisa. Então, essa é a nossa expectativa, 2,75% nossa margem de erro, então a gente está aí com uma predição correta de 97,25%. Essa, então, a gente vê também uma dependência um pouco maior do volume do que as demais coins aqui, como a gente fez essa verificação, e vocês podem ver pelo fundo do gráfico, uma dependência um pouco maior do volume, em torno de 50%. Então, ela tem praticamente uma vida própria comparada com as demais, provavelmente tem uma dependência muito grande da própria Bitcoin. Então, vamos dar uma olhada no mercado agora, e aí o que a gente começa o nosso giro com Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Bitcoin se torna um dos ativos com melhor desempenho no mercado global, é verdade. Então, o que dizer da Binance Coin, então, que teve uma valorização absurda nos últimos tempos. Então, o fato dela não estar inclusa nessa análise só mostra como ainda é pouco conhecida os ativos das demais criptomoedas e como então se tem uma pouca diferenciação entre elas. Para o grande público, talvez tudo isso é uma grande Bitcoin. Então, não é verdade. As criptomoedas, elas têm sim uma variação distinta. Quando a gente sugere aí que vocês façam diversificação em outros ativos, é verdade, a gente não inclui a variação. Quem investiu aí em Binance Coin, quem investiu em Bitcoin Cash, observou aí ganhos muito grandes, mas a direção desses movimentos, ela é praticamente a mesma da Bitcoin, e é nisso que a gente se refere com correlação. Quando tu tem uma elasticidade maior, tu está falando de covariação, né? Para quem está trabalhando aí no mercado financeiro, que eles chamam de beta, mas para nós o beta não faz nenhum sentido se a correlação não é elevada, tá? Então essa é uma segunda avaliação sobre esses índices, né? O alfa é um ganho sobre o ganho, né? O beta então está relacionado a essa variação conjunta. Então não adianta tu ter um beta elevado, ok? E tu ter uma correlação baixa, né? O que tu quer justamente é uma correlação baixa se tu quer uma diversificação, e as criptomoedas têm uma correlação bastante alta com a Bitcoin, então por isso que a gente sugere a diversificação em ativos de outra natureza. Então vamos aí, CoinMarketCap, neste momento aí nós temos aí o benchmark da Bitcoin valorado em 5.271, a gente vê aí o viés de baixa, a gente vê aí Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, EOS, todos eles, inclusive sim Binance Coin, todos eles aí recuando, tá aí o nosso argumento de que eles têm uma alta correlação. A gente vê aí o Ethereum então cedendo a casa dos $170, a gente vê aí Bitcoin Cash abaixo dos $300, a gente vê Litecoin aí mergulhando aí abaixo dos $80, $75 e EOS aí praticamente perdendo os $5 neste momento, em especial Binance Coin conseguindo se segurar abaixo dos 25 que foram rompidos no dia de ontem. Dando uma olhada em volume, a gente pode aí se surpreender aí neste momento, a gente vai ver aí BitMEX aí, apesar de ter um volume razoavelmente baixo, 1,193 bi nas últimas 24 horas, Binance aí praticamente 1 bilhão, OKEx praticamente 1 bilhão, a gente vê o volume em alta, porém nós estamos com os preços aí recuando. Nesse momento aí a gente entra então na Binance, falando aí da Bitcoin em Tether, no gráfico semanal, e a gente vê aí duas figuras bastante interessantes. A gente começa com a semana, a gente vê que nessa semana nós estamos tendo o volume inferior às 2 semanas anteriores, ou seja, um volume da ordem algo inferior a exatamente a semana que antecedeu o movimento brusco, que foi a última semana de março. Porém, quando a gente entra então no gráfico diário, a gente vê o seguinte: nós acabamos de passar nesse momento agora 9h48 da metade do dia, e nós estamos praticamente com o mesmo volume do dia anterior. Então nós estamos com o dobro aproximadamente, pelo menos nessa primeira metade do dia, o dobro do volume correspondente ao dia anterior. Então isso mostra um volume bastante forte, só que notem, nós estamos em queda. Então vamos dar uma olhada aí na origem aí desse volume, e seja se foi em queda, se foi em recuperação, e aí a gente vê aí dois candles bastante importantes, três aqui. O início da queda foi quando nós perdemos aí os 280, que a gente tinha apontado aí como uma resistência forte, depois o segundo aí que compôs aí praticamente todo o corpo da queda e nos jogou de volta aí abaixo aí dos 5.200, e a gente vê aí o terceiro aí que fez o fundo em 560, né? Nós imaginávamos aí 550, tá? É muito difícil enxergar aqui no tempo de uma hora inferior
um fundo aqui para esse movimento em função de que nós tivemos aí altas aí nos últimos dias e aí isso fica para trás no gráfico, né? Então a gente acaba olhando aí no gráfico diário, mas aparentemente aí fizemos uma reação bastante forte que nos jogou aí até os 5.200, então conseguimos romper para cima os 5.200, é possível que percamos os 5.200 aí ao longo do dia e aí a gente tem o que? A gente tem embaixo deles. Ok, tivemos o fundo aqui em 5.160, ok, mas nós acreditamos aí nos 5.100, 5.80 como possíveis fundos a serem testados no dia de hoje em função do elevado volume da pressão vendedora que aparentemente retorna ao mercado. Então isso pode sim nos martelar abaixo aí desses patamares atuais. É possível que exista uma reversão? É possível, ela pode estar acontecendo agora, pode, mas tem uma coisa muito interessante aqui, nós tivemos aqui um gap no candle de 1 hora, isso aí é raríssimo, está acontecendo aí na Bitcoin, que é um mercado extremamente líquido, especial na Binance, Bitcoin cotado em Tether. Tivemos um gap aqui nesse candle, a gente diz um gap porque o fundo, o fechamento aqui de um candle, né, o fechamento do candle, existe uma distância do fechamento do candle para a abertura do outro candle. Tá? Então foi um gap pequeno, mas foi um gap, tá? Foi um gap aí em torno de $2, $1,50, mas é um gap. E isso aí dificilmente acontece em mercados líquidos. Esse é um mercado líquido, não mostra aí, é um indício, não é uma evidência, mas é um indício da força vendedora, como ela está forte aí nesse momento. Ela está trazendo aí volume para o mercado e isso aí pode sim nos jogar aí a patamares inferiores. Então talvez isso não reverte a tendência de alta, muito dificilmente, até porque hoje é um dia importante, é um fechamento da semana, tá? Nós acreditamos aí que o viés de alta continua, mas em função da queda que nós estamos tendo hoje, a gente pode ter aí, como a gente vem comentando, adiar o momento de fazer o rompimento. Vocês estão acompanhando o mercado, estão vendo aí que a gente está cada vez mais perto aí dos 5.500, a gente vem subindo, a gente rompeu a barreira dos 5.200, a gente chegou nos 5.300, a gente rompeu essa barreira aí temporariamente, chegamos aí até perto aí dos 5.340, como a gente vê aqui no dia de ontem, aí, algumas horas atrás, né? Chegamos aí 5.334 e a partir daí fizemos uma oscilação, recuperamos o nível e agora então estamos tendo aí esse ataque aí da força vendedora nos jogando para baixo, ok, então estamos subindo, porém a tendência de alta ela pode ficar adiada na sua manifestação que nos leve aos 5.500, 5.600, tá? Essa região aí em função desse tipo de recuo que está acontecendo agora, mas isso aí não é ruim, isso aí traz mais liquidez para o mercado e provavelmente traz a força que a gente precisa para estar chegando aí nesses níveis quando acontecer a recuperação. Então, um pouco de cautela aí no dia de hoje, a gente pode experimentar aí esse recuo aí nas próximas horas. Pessoal, essa foi a nossa análise, vamos ficar atento de novo, a gente tem um suporte bastante forte em 5,80. Tá? Então esse é um suporte com o qual a gente pode contar. Esse suporte perdido, a gente tem 5.000, um suporte bastante forte, abaixo dele 4.980, muito dificilmente ele vai ser visitado aí nesse dia de hoje, só se esse movimento se estender por mais dias. Tá? Nós acreditamos aí que o patamar dos 5.200 não deva resistir por muito tempo em função da forte pressão vendedora, ok? Se esse suporte resistir, a gente pode esperar ali uma recuperação, quem sabe até os 5.300 durante o dia de hoje. Do contrário, não, ok? E aí ele volta a ser resistência. Então, vamos ficar atento, pessoal que está comprado, que já teve o seu lucro aí até agora, então fique atento. Pode aparecer oportunidades de novas entradas, pode estar aparecendo oportunidades aí de uma rápida realização, pelo menos em parte do capital, claro que sim, vai depender da política de vocês, do planejamento que vocês fizeram, a gente espera antes de abrir o trade. Então, nesse momento, 5.200 sendo testado, a gente acredita aí, olhando os dados do mercado aqui intraday, num rompimento, numa perda aí desse suporte, e aí uma aceleração dessa movimentação mais abaixo, e a gente aponta os 5,80 como uma barreira importante para estar segurando esse movimento. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado aí pela audiência, essa foi a nossa
análise para o dia de hoje. Não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisado de novas edições do nosso programa. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Se alguma coisa que nós falamos vocês consideram importante, não se esqueçam aí de compartilhar com seus colegas e amigos para estar fomentando aí essa discussão do mercado. É muito importante a gente abrir posições no mercado de forma embasada. Valeu, pessoal. Até o próximo programa. Tchau.